Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar de mais um conceito muito importante hoje, muito utilizado nas aulas de História. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e vamos lá! Hoje vamos estudar o conceito de monarquia. Monarquia é um dos sistemas de governo mais antigos da história da humanidade. A gente pode dividir a monarquia em dois grandes blocos: as monarquias constitucionalistas e as monarquias absolutistas. Nessas monarquias absolutistas, a gente tem a seguinte situação: o poder estava total, absoluto nas mãos do rei, ou seja, ele podia fazer o que bem entendesse com o país dele ou com a civilização dele. Seria mais ou menos assim o seguinte esquema: população, leis e o rei. Ou seja, o rei estava acima das leis. Para que uma situação dessas desse certo, normalmente havia uma religiosidade muito grande por trás disso tudo. Veja um exemplo do Egito antigo. O faraó era o Deus encarnado. Na Grécia daquela época, o basileu era o enviado dos deuses. Hoje em dia, num país islâmico, o líder é o enviado de Alá. Então vejam só, gente, independente de ser uma sociedade politeísta ou monoteísta, a ideia é que a religiosidade segurava esse poder do rei acima de tudo e acima de todos. Já nas monarquias constitucionalistas, existe uma diferença muito grande naquele esquema que eu falei para vocês. Seria algo do tipo sociedade, o rei e as leis. Ou seja, o rei também estaria submetido às leis da sociedade. Portanto, a sociedade poderia controlar a figura do rei e não o contrário. Normalmente, nessa monarquia constitucionalista, o rei divide o seu poder com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro seria o líder do parlamento, esse parlamento escolhido pela população do país. Então vejam que o poder do rei é limitado pela sociedade que o cerca. Outro ponto importante é diferenciar a monarquia do império, porque os dois começam do mesmo jeito, com uma pessoa só comandando. Porém, as semelhanças param por aí. Na monarquia, seja ela absolutista ou não, o rei é uma figura nobre, ele vem de uma raiz nobre da sociedade. Agora, no império não acontece isso. Às vezes pode ser uma pessoa que ascendeu socialmente, e normalmente a forma de ascensão social era através do exército. Então o imperador ele pode ser de uma camada mais humilde da sociedade. Ele pode ter começado como um simples soldado dentro do exército e foi galgando posições até chegar ao cargo de imperador. Um outro aspecto ainda que diferencia bastante a monarquia do império é a territorialidade. Normalmente a monarquia é um país, é uma região pequena, apenas essa região, e o rei só comanda essa região. Já o imperador não, ele comanda vastas extensões de terra, conquistadas normalmente ao longo de guerras ou de acordos. E aí já vem um outro aspecto associado. Se você tem várias porções de terra conquistadas, seja através de guerras ou não, você tem diversas culturas sendo agregadas ao seu povo inicial. Então, na monarquia, você tem um povo e normalmente uma cultura apenas associada àquele povo. No império, você tem diversos povos sendo governados pelo imperador, por uma pessoa apenas.